Então, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Falei ainda agora que eu estava com muita saudade de vocês. Que bom que vocês estão aqui. Espero que todos consigam ligar as câmeras, porque falar com avatares e com letras é muito difícil. Sejam bem-vindas. Eu quero apresentar para vocês a professora Aline Magalhães, né? Ela é pedagoga, né? Conselheira tutelar, e começou um longo percurso, né, dentro dos espaços de ambiente não escolares, ainda dentro da universidade, né, e Sim. também fez PROICT, ou PROICT não, foi PIBID, né, e ela vai contar um pouquinho da prática dela para a gente, tá bom? E aí, quem tiver questões, perguntas, pode colocar no bate-papo para a gente fazer depois para ela, tá? E aí, quando ela encerrar a apresentação dela, a gente pode também falar, comentar, tá bom? Conversar um pouquinho com ela. Como diz o nome da atividade, é bate-papo, tá bom? Então, a gente vai conversar. Vou desligar meu microfone aqui para ela ficar mais à vontade, mas a câmera vai ficar ligada, beleza? Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Professora Aline, é com você. Ok, obrigada. Desde já eu agradeço, né? Todos estão me ouvindo? Ok. Então, eu sou formada em pedagogia pela UBRA, né? Me formei em 2018 e eu tenho duas pós-graduações, uma na área de gestão escolar e outra na área de pedagogia social e hospitalar. E mesmo antes de eu me formar, em 2017, eu comecei a atuar na área social. Eu trabalhava no sistema socioeducativo, né? A FASEPA, né? Que creio que todos conhecem, que a gente trabalha com crianças, com adolescentes em conflito com a lei. E assim, uma das coisas que me fizeram ir para o social, né, foi eu me identificar, e eu me identifiquei nesse momento nos estágios. Né, graças a Deus, eu só tenho a agradecer que a UBRA tem uma grade curricular muito boa, que nos oportuniza a, de fato, experimentar e decidir em que área a gente quer trabalhar. E durante o meu estágio, eu me identifiquei mais com gestão e com a área social. Né? E como surgiu essa ideia de ser conselheira tutelar? Vou falar um pouquinho para vocês. Eu ainda estava na FASEPA em 2019, quando surgiu esse processo seletivo, digamos assim, um processo seletivo que, na verdade, a gente passa por uma eleição também, né? Opa, é na nossa área, é a área social que eu já gosto, é para trabalhar também com crianças, com adolescente. E aí eu me inscrevi, passei por todo o processo, passei pela prova, depois eu fui para a eleição, e aí eu tive um número de votos bem satisfatório, né, que me fizeram ingressar como conselheira tutelar, no Conselho Tutelar 2, né, aqui da nossa cidade. E assim, vou falar para vocês um pouquinho do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele zela pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, né? E a gente trabalha através de provocações. Sempre que há uma violação de direitos, a gente é chamado, né? E geralmente essa violação de direitos ela acontece por parte de quem deveria proteger as crianças e adolescentes, no caso, a família, o Estado, a sociedade, ou a própria criança ou adolescente, né? Nós trabalhamos com um marco legal, que é o ECA, né? Ele é de suma importância no nosso trabalho, porque é ele que regulariza os direitos das crianças e dos adolescentes, e é nele que fala, né? Tudo que a gente pode fazer, como a gente deve agir, inclusive as nossas atribuições estão elencadas neles. E uma das nossas atribuições é aconselhar as crianças, os adolescentes, os responsáveis, os pais e os professores. Então, já é bem pedagógico, a gente trabalha diretamente com a sociedade de fato, né? A gente vai na escola, a gente verifica a frequência escolar, se está indo para a escola, por que não está, a gente faz a visita,
Outra coisa que a gente faz também é requisitar serviços sociais, de saúde, de programas sociais, o que é para o CRAS a gente manda para o CRAS, o que é atendimento de saúde a gente encaminha para a saúde, o que é violação de direito a gente encaminha para a DEACA, né? Então a gente tem toda uma rede de proteção aí que trabalha em conjunto. E a gente realiza também orientações, quando a gente é chamado nas escolas, nos bairros, a gente realiza essas orientações. Então, como a gente percebe, é um trabalho bem pedagógico de fato, porque o que é a pedagogia social? Ela é uma área do conhecimento, né, que se dedica ao estudo de questões da sociedade, da formação, do desenvolvimento humano, né? Então, a gente percebe que está bem, Conselho Tutelar e Pedagogia está bem ligado mesmo, né? E, assim, eu costumo dizer que o pedagogo, ele é um profissional múltiplo, que ele se encaixa em vários ambientes, né? Então, é uma profissão que eu gosto muito e que eu escolhi, que eu não me arrependo, e creio que vocês também não vão se arrepender nunca. Quem é o pedagogo? Eu vou citar apenas vou citar três qualidades do pedagogo que eu gosto muito, né, que é uma boa comunicação e ter empatia. O que é uma boa comunicação? Não é só saber falar, mas é também saber ouvir, né? Onde a gente vai, a gente precisa saber se comunicar para que o outro possa entender e para que a gente também possa aprender, possa ouvir, para a gente responder de acordo com o ambiente, com a situação. Outra característica do pedagogo é a vontade de transformar a sociedade, né? Às vezes a gente sonha muito. Eu digo que o pedagogo ele é muito sonhador, e eu acho que é por isso que eu me identifiquei muito, né? Porque a gente quer promover verdadeiras transformações sociais, né? Outra característica bem marcante do pedagogo é a criatividade e a curiosidade. E nesse ponto, eu lembro muito de dois professores. Olha a Raquel. Eu lembro muito de dois professores, duas professoras, né? Do coração, que é a Naide e a professora Narelli, que ela nos cobra sempre muita criatividade, né? Nas nossas atividades, né? Ela quer que a gente seja criativo, diferente. Mas para que ela nos cobra isso? Isso é muito bom. Depois a gente vai entender que lá na frente o mercado de trabalho ele vai cobrar isso da gente. Ele vai cobrar que nós tenhamos novas técnicas, novas metodologias, né? Porque os avanços vão chegando. Olha hoje como nós estamos aqui, né? Com esse novo desafio, essa pandemia nos colocou nessa situação e hoje nós estamos aqui nesse novo desafio de ter aulas online. Né? Eu falei para a professora, nossa, a minha primeira experiência, né, ainda vai ser assim, de forma diferente, online. E, assim, eu acho que eu não vou usar muito tempo, professora. A minha fala vai ser um pouco breve, né? Porque eu já mostrei aí um pouquinho do que é o conceito tutelar, do que é o trabalho social, e que tem bastante a ver com a pedagogia social. Eles casam mesmo, a gente não tem como fugir. Eu dou graças a Deus de ser pedagoga, porque como pedagoga eu consigo desenvolver essa atividade lá no Conselho Tutelar. A gente tem um jeito de conversar com as pessoas, a gente tem uma maneira de resolver as coisas, né? E isso é muito bom para nós, em qualquer área que a gente esteja, né? Seja hospitalar, seja social, né? E hoje eu só apresentei para vocês uma proposta de atuação do educador social, mas existem muitas outras, né? N lugares que podem ser explorados, né? E eu quero deixar para vocês
um desafio, uma coisa que eu quero falar para vocês, que vocês tenham um verdadeiro amor pelo que vocês irão fazer, pela profissão de pedagogia. Porque vocês tendo isso, todos os dias vocês podem crer que as ações de vocês, as pessoas vão perceber que vai ser diferente, que vai ter o amor, e nessas pequenas ações, elas vão gerar mudanças, mudanças muito positivas que nós estamos precisando no nosso mundo, na nossa sociedade. Então, o amor, ele é o centro, né? Se você faz com amor, as pessoas vão notar que você é diferente, as pessoas vão notar que você faz com dedicação, que você faz o que você gosta, né? Então, assim, a pedagogia, para mim, é algo assim que eu não tenho palavras para explicar, né? Muito, muito gratificante para mim ser pedagoga e estar atuando nessa área social. Eu acho que está muito repetitivo, né, professora? Muita fala. Não, tudo bem, porque eu estou me preparando para perguntar. Gente, vocês também se preparem para perguntar, tá bom? Você já finalizou essa apresentação? Vamos, professora, então começar com as perguntas, com as sugestões. Tá. Na verdade, eu tenho muita curiosidade com relação ao conselho tutelar, porque primeiro a gente cresce com a ameaça, né? Com certeza vocês já ameaçaram seus pais ou já ouviram a ameaça de que, olha, não faz isso comigo, porque senão eu vou te levar para o conselho tutelar, né? Eu lembro que eu ameaçava a mamãe muito com isso, eu dizia, eu vou denunciar a senhora para o conselho tutelar, enfim. E eu queria que tu esclarecesse um pouco sobre esse papel do conselho tutelar, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Porque eu sei que existem as buscas ativas, eu sei que existe registro por parte das escolas, que vocês acompanham casos muito específicos, né? Então, queria que tu falasse um pouco, se tu puder falar, é claro que tu não pode dar detalhes de casos que você acompanha, porque afinal isso é direito também, né, a privacidade, mas queria que tu esclarecesse um pouco sobre o que é e o que não é o conselho tutelar dentro desse senso comum que se criou sobre o que é o conselho tutelar. Assim, essas ameaças agora elas são mais constantes, né? Porque agora as crianças elas são mais orientadas, os adolescentes eles sabem os direitos deles, eles conhecem, né? Então as ameaças são maiores, assim, né? E um mito muito grande é o conselho tutelar vai te levar. A gente não leva, né? Porque a gente não tem, na verdade, o conselho tutelar não, às vezes assim, a gente não tem um lugar para dizer assim, a gente vai levar lá para o conselho a criança. Não, a gente só leva no caso de violação de direito mesmo muito grave, onde a criança esteja em tratamento desumano, cruel, degradante, e a gente tem que tomar essa atitude. Assim, em casos que a gente chega na residência, a gente recebe a denúncia, a gente trabalha com provocações, recebe a denúncia anônima, a gente vai verificar o fato. A gente chegou na residência, criança está precisando de atendimento médico, ela não está tendo os cuidados básicos, ou ela sofreu uma agressão física, e o agressor está na residência, aí a gente tem que retirar do lar. Mas, para isso, a gente precisa fazer um relatório, comunicar ao Ministério Público, e o juiz assina, então a gente vai com essa determinação judicial e leva a criança para um abrigo, né? Mas são assim, em casos extremos mesmo, né? Não é qualquer caso, não é qualquer coisa, né? Porque a gente recebe muita denúncia, e às vezes, quando a gente chega na denúncia, não é de fato o que está sendo denunciado. Por exemplo, a correção ela é diferente de
espancamento, né? A gente chega, o pai deu uma disciplina, digamos assim, né? Então, se não for espancamento, não tem marcas, tá tudo bem, né? Não, a gente não tem nada para fazer contra aquele pai. Até porque é algo que eu costumo dizer muito quando eu chego na residência, né? E costumo acalmar os pais, porque às vezes a gente chega, ele está ali muito exaltado, muito chateado, né? E a gente recebe assim, acabou de bater, está batendo. Então a gente tem que chegar no momento, a gente não pode demorar a atender esse chamado, até porque às vezes pode ser um pedido de socorro e aí a gente pode chegar tarde. Então a gente procura mesmo imediatamente atender o chamado. E quando a gente chega, que o pai está muito exaltado, a mãe, eu costumo dizer assim, eu não estou aqui para me tirar a sua autoridade de pai ou de mãe e falar para você como você tem que criar o seu filho, né? Nós viemos porque nós recebemos um chamado de violação de direitos e nós viemos constatar se é verdadeiro ou não, né? A gente faz o auto de constatação, a gente olha a criança, se tem marcas, se está acontecendo de fato o que a denunciante falou, né? E a gente faz um auto de constatação e pede por aquele pai assinar. Se tiver ocorrendo a violação, a gente tem que tirar a criança do lar, né? Que o nosso último recurso é o abrigo, né? O nosso primeiro recurso é procurar a família extensa, um tio, uma tia, um avô, uma avó, tira aquela criança, afasta do agressor, no caso, né? Mas a gente determina o dia, os dias. Vai ficar afastado do lar até tal dia. A gente tem um documento que a gente dá o respaldo para essa pessoa que ficou com a criança, com o adolescente. Né? Por exemplo, depende, se for na sexta-feira, a gente dá o final de semana, até a segunda-feira. Vai ficar lá naquela residência com aquela pessoa. Quando é na segunda-feira, a gente toma as providências. A gente notifica o pai ou a mãe, se for caso de comunicar ao Ministério Público, a gente comunica, né? Toma todas as providências que tem que tomar, e se realmente for um caso de retirada do lar, a gente toma também faz o procedimento também de retirar do lar, né? Às vezes mora só com o pai, às vezes mora só com a mãe, e a gente tem que procurar a família, onde é que está esse pai, onde é que está essa mãe, né? Então, é mais ou menos assim. Deixa eu ver deixa eu lembrar aqui outro mito sobre o conselho tutelar. Ei, Aline? Oi. Ei, Aline, já aconteceu de você ir na denúncia, né, na residência, e o pai não assinar esse documento? Sim. Né? Eles têm medo, eles não querem assinar porque eles acham, eu estou me comprometendo, né? Então, eu costumo ler o meu auto de constatação e peço para assinar. Se ele se negar, não tem problema nenhum, mas eu posso fazer o comunicado ao Ministério Público. Ele se negou a assinar o meu auto de constatação, eu notifico ele, digamos que para segunda-feira, no tal horário. Aí, se ele não comparecer, aí eu mando ao Ministério Público um relatório, aí o Ministério Público que vai fazer, vai notificar esse pai e vai tomar todos os procedimentos. Até, inclusive, né, já no caso da criança, já vai tomar os procedimentos necessários. E aí acontece todo um trabalho psicossocial, né? Quando dá para a gente resolver pelo conselho sem encaminhar para o Ministério Público, a gente encaminha para o CREAS ou para o CRAS, e o CRAS ele faz esse acompanhamento, né? Se, por exemplo, a criança que os vizinhos denunciam que apanha todo dia, aí a gente faz todo o procedimento e encaminha para o CRAS. E o CRAS, ele fica fazendo esse acompanhamento na casa, porque a gente não trabalha com acompanhamento de caso, com visitas, né? O nosso atendimento é só no conselho tutelar, tanto que a gente faz o auto de constatação e já notifica para comparecer no conselho, né? A gente atua no caso só 3 vezes,
Se passar de 3 vezes, 3 chamados no quarto, a gente já manda para o Ministério Público, porque já é um conflito extremo, já é algo que a gente não consegue resolver, que a gente já foi chamado 3 vezes, né? E que não resolveu, digamos assim, não sanou o problema. Então, a gente já encaminha para o Ministério Público. A partir da terceira, da quarta vez, já vai para o Ministério Público. Você entendeu? Entendi. E outra coisa, e quando a criança, a partir do momento que o Conselho Tutelar encaminha para o abrigo, o que acontece com essa criança no abrigo? Primeiro, assim, já pode de nós, né, do Conselho Tutelar. Nosso trabalho finaliza ali. Quando a gente entrega a criança no abrigo, nosso trabalho finaliza lá. Mas acontece assim. Eu sei o que acontece, na verdade. Apesar do nosso trabalho finalizar ali, mas a gente sabe que a prioridade é a família. Não vai diretamente para adoção, né? A prioridade é a família, então, primeiramente, é feita a busca dos familiares, da família extensa, de tio, de primo, de algum parente que tenha interesse de ficar com aquela criança, né? E, geralmente, o juiz passa, se for uma violação muito grave, primeiramente, passa para o familiar, né? Só se não houver um familiar que realmente vai para adoção, ou se nenhum familiar quiser, e não tiver a possibilidade de voltar para o lar, que vai para adoção. Mas geralmente acontece um acompanhamento por parte dos psicólogos, assistentes sociais, daquela família, para tentar sanar aquele problema, para que aquela criança volte para o lar. Geralmente é isso que acontece, né? A gente procura muito que a criança retorne ao seio familiar. Eu percebi que no teu relato vocês trabalham muito com o Ministério Público, né? Eles são grandes parceiros do Conselho Tutelar, né? E no caso, quem trabalha dentro de Santarém, nessa vara da infância, no Ministério Público, como representante mesmo? Porque eu sei que muitas famílias, elas vão diretamente no Ministério Público, não acionam primeiro o Conselho Tutelar, né? Existe um rito para poder chegar lá, ou não? Eles podem ir até o Ministério Público? Pode, qualquer pessoa pode ir ao Ministério Público, protocolar a denúncia diretamente no Ministério Público, né? Pode sim. Inclusive, um dos mitos também, né? É assim, sobre pensão alimentícia. A gente procura muito o Conselho Tutelar para que a gente possa encaminhar, para que a gente possa, assim, eles querem muito que a gente faça acordo. Mas, assim, passou a pensão alimentícia, separação, a gente encaminha para a Defensoria Pública. E, assim, a gente orienta que eles podem ir diretamente na Defensoria Pública, né, para requerer a pensão alimentícia, a guarda, a questão da guarda, mas muitas pessoas não sabem. Então, eles procuram primeiro o Conselho Tutelar, mas a gente não deixa eles voltarem sem uma resposta. A gente faz o encaminhamento e encaminha de fato, a gente conversa e vê qual é a demanda, encaminha, se é guarda, se é pensão. A gente faz esse encaminhamento, da mesma forma o Ministério Público. Muito bem. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Que ainda tem. Vai lá, Raquel. Oi, Raquel. Será que caiu? Pode falar, Raquel. Tudo para falar, Oi, olá, Aline, boa noite, tudo bem? Tudo bem, querida. Um prazer te revê-la, fomos colegas de turma, um prazer. Verdade. Que bom que você está na área da pedagogia social. Nossa, gostei dessa tua vivência, né?
E quando a gente fala em pedagogia social, a gente lembra da extensão do pedagogo em ambientes não escolares. Como você citou muito bem, a nossa grade foi muito rica e nos proporcionou isso. No caso, para mim, ainda está proporcionando, né, essa vivência. E o interessante da pedagogia social é que tudo que o pedagogo absorve na sala de aula, ele vai trabalhar aquela prática pedagógica, mas fora do contexto sala de aula, do espaço fechado, ou seja, ele vai trabalhar no espaço amplo, no espaço aberto. E uma coisa que tu citou, trabalho assim, questão de conselho tutelar, filho, família. Voltado para nós, que os autores, os pedagogos, os autores que nós trabalhamos, fala que a sala de aula, a família, a comunidade é uma interação para que essa criança aprenda, desenvolva. E um dos problemas de conselho tutelar é a questão de trabalho infantil, criança que foge, criança que falta na aula, o índice de evasão. Então, eu creio que essas temáticas, fazendo já uma pergunta para ti, essas temáticas de falta de aula, de evasão, de repetência, isso cabe ao conselho tutelar também, se responsabilizar caso a criança está faltando muito, caso a criança repita umas 3, 4 vezes a mesma série. No caso, o professor dessa criança chama o conselho tutelar, ele faz essa busca, essa investigação. Vocês fazem parte disso? Essa é a minha pergunta. Sim, com certeza. É uma das nossas demandas, né? A criança fora da escola, a criança está repetindo, a gente notifica aquele pai, a gente procura saber o motivo. E assim, quando a escola... Porque assim, é dever da escola comunicar para a gente, né? Essa evasão escolar, porque na escola que eles têm esse controle. E quando a escola não faz isso, né? Quando a escola deixa de fazer esse papel, que é importante que, inclusive, no ECA tem artigo ok. Tem artigo que é específico para a escola no ECA, né? E nesse artigo fala que a escola tem que comunicar ao conselho tutelar quando a criança está faltando, né? Quando repete de ano. E às vezes acontece que a escola não nos repassa esses dados. E aí acaba chegando de outra forma. Acaba chegando através de uma denúncia, ou o pai ou a mãe procura, porque, não, digamos assim, não aguenta mais o filho não quer estudar, o filho não está indo para a aula. Aí nós vamos lá na escola, saber o que aconteceu. Por que a escola não comunicou? Por que a escola não cumpriu o seu papel? Né? O que está acontecendo? E aí a gente tem também o poder de notificar essa escola e também de mandar essa comunicação ao Ministério Público para que sejam tomadas providências, né? Na maioria das vezes, apenas uma conversa acaba resolvendo, mas não volta atrás do que o aluno perdeu. Às vezes ele já perdeu o ano, ele já perdeu, né, o ano letivo. Então, não deixa de ser uma violação de direitos, que a Constituição é clara, a educação é um direito garantido, né? Então, a gente trabalha diretamente com essa violação de direitos e envolve, sim, a educação de forma direta. Respondi a tua pergunta? Respondeu sim, obrigada. Gente, que interessante, que informação interessante. E aí faz a gente refletir sobre a importância da escola não ser negligente, né, nessas situações, e que ela, além da responsabilidade de educação, tem responsabilidade de proteção também, né? Eu nunca esqueço de um exemplo que o professor Sérgio, o nosso capelão, sempre dá sobre a importância de assinar a frequência. Não sei se eu já falei para vocês. Ele disse que uma vez, foi aqui na instituição, aqui na UBRA, né, aconteceu um assalto, parece, e com uma pessoa que se machucou. Se não me engano, foi tentativa de furto ali, que não deu muito certo, enfim. E aí, um deles era aluno da instituição.
que estava sendo acusado. E o que salvou ele, esse aluno, foi a frequência dele naquele papelzinho que a gente sempre assina. Se a frequência dele não estivesse lá, ele seria encaminhado para a delegacia como suspeito, né? Olha só como é importante, né? Todas essas questões protocolares, toda essa questão burocrática também de rotina, né? Serem levadas a sério no sentido de garantir proteção, garantir direitos e tudo mais. E vem muito a ver com o que a Aline falou, né? Da escola também ser essa garantidora de proteção ali, inclusive para comprovar a permanência ou não do aluno, enfim. Muito interessante, gente. Olha, não sabia dessa. Eu sei que as famílias têm muito pé atrás com quem denuncia para o Conselho Tutelar, porque eu já passei por essa situação. Quando eu era gestora de uma instituição, eu precisei denunciar uma família, porque eles nunca buscavam a criança na hora, a saída era 4 horas da tarde, nunca iam buscar a criança. Às vezes a gente fazia o papel mais do que de professores, a gente levava a criança até a casa dela, e vocês sabem, a gente já está tão agoniado com tanta coisa dentro da gestão escolar, que às vezes a gente acaba assumindo responsabilidades que não são nossas, a gente precisa colocar os pingos nos is, né, cada um no seu quadrado, né. E em certas situações, o responsável da criança ia buscar ele para a banda de 7, 8 horas da noite. Então, a criança ficava de 4 da tarde até as 7 da noite na frente da escola esperando. É claro que tinha um funcionário ali, mas e se não tivesse? Como é que iria ser, né? E aí chegou numa situação da gente denunciar para o Conselho Tutelar. Gente, mas o que a gente recebeu de hostilidade da família não foi brincadeira. Falavam tudo quanto era coisa da gente. Eles querem levar meu filho, não sei o quê. Esse pessoal não trabalha, eles só querem ficar denunciando para o Conselho Tutelar. É assim por lá, Aline, também? Que eu já vivi isso na pele. É assim, com certeza. Ninguém gosta de ser denunciado, né? Primeira coisa que eles querem saber é quem denunciou. E por uma questão de ética, a gente não pode revelar. A gente sempre fala que a denúncia é anônima, tanto que a gente não trabalha com nomes do denunciante. Quando o denunciante liga, a gente não pergunta o nome, né? E eu só queria fazer uma outra colocação na pergunta da Raquel, que me fugiu na hora. Ela falou também do trabalho infantil. Se era nossa atribuição, também. Tem um artigo específico no ECA, que fala sobre o trabalho infantil, e a gente recebe demandas de trabalho infantil, e a gente vai em loco para fazer verificação, né, desse trabalho, se de fato está acontecendo. Se tiver, a gente também notifica, e na nossa rede de proteção a gente conta com um programa, inclusive municipal, chamado IPET, que trabalha justamente com o trabalho infantil, com combate ao trabalho infantil, né. Teve até foi lançado um programa, trabalho infantil só se for trabalho escolar, né? Eu creio que vocês ouviram falar, né? Então, vem fazendo esse trabalho aí muito significativo, graças a Deus, né? Que vem acontecendo, porque também é uma violação de direitos. A criança tem que estudar, né? Ela tem que se desenvolver na sua totalidade, como a gente sabe. Pedagogo, é muito bom a gente ser pedagogo, porque a gente entende, né, que às vezes a gente quer trabalhar a gente quer trabalhar fora a gente quer trabalhar no senso comum, né, meus pais me colocavam para trabalhar desde cedo, por isso que eu sou assim. Então, para muitos, o trabalho ele é normal, mas não é. A criança, ela precisa viver a infância dela, ela precisa viver o momento dela de acordo com a idade, e nós, pedagogos, nós sabemos disso, nós sabemos a importância que isso tem, né? E assim, a gente, o nosso trabalho não é só não é punitivo, né? A gente se preocupa muito em solucionar o problema. Por que ele está trabalhando? Como a gente vai resolver essa questão?
tipo da evasão escolar, por que que ele está faltando? O que que ele está fazendo quando ele falta à escola? Por que que ele não está fazendo as atividades? O que que está acontecendo? Será que não é um problema da vista, né? Não está precisando de oftalmo? Então, é um trabalho social que a gente vai investigar. Por que que ele está repetindo de ano? Às vezes é um problema psicológico, né? Às vezes é um pedido de socorro de uma violação sexual, né? Então, é muito importante esse nosso trabalho, porque a gente trabalha com uma rede de proteção e a gente acaba encaminhando, né? E muitas das vezes os pais, eles saem satisfeitos, agradecidos, porque a gente, querendo ou não, pesa ele chegar com um documento de encaminhamento do Conselho Tutelar. Então, às vezes, ele consegue um atendimento mais rápido, porque ele tem um encaminhamento na mão, né? E, às vezes, aquele órgão, ele acaba executando mais rápido, porque ele sabe, se ele não executar, o Conselho vai em cima dele. Então, pesa muito mais, né? Então, é muito gratificante, né, esse trabalho. É um trabalho de formiguinha, realmente, que faz uma mudança positiva no nosso mundo. Interessante. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho. Aline, tu recebe muita denúncia da zona rural e da região ribeirinha? Sim. A gente tem muitas denúncias dessas áreas, com certeza, principalmente de trabalho infantil e violação sexual, né? Infelizmente, são as áreas que mais a gente recebe denúncias nesse sentido. Muito comum. O conselho vai até a comunidade? A gente vai, mas tem algumas comunidades que são muito longe, que a gente tem uma dificuldade para chegar. Por exemplo, a minha área é do Conselho 2. Então, o Conselho 2, ele abrange só a cidade. Ele abrange vários bairros aqui da área de Santarenzinho, Floresta, Esperança, e a Santarém-Cuiabá, até depois do Tabocal, uma comunidade depois do Tabocal, antes de chegar em Belterra. Então, assim, nós somos muito bem equipados, graças a Deus, não temos do que reclamar, né? A gente tem um carro bom, uma caminhonete, que a gente consegue chegar, sim, quase que imediato, porque o asfalto é bom e a nossa área é perto, querendo ou não, é perto, né? Com um transporte bom, a gente dispõe disso, né? A gente dispõe dessa infraestrutura, de um telefone bom, de um transporte bom, né? Graças a Deus, a gente dispõe disso. E tem uma parte da área ribeirinha, que é do Conselho Tutelar 3, de Alter do Chão, e a outra área ribeirinha é do Conselho Tutelar 1, né, que abrange um pouco da área de rios e as comunidades da Curuaúna, da Santarém Curuaúna. E, às vezes, por exemplo, a comunidade Lago Grande, é bem difícil o acesso. Tem que sair na madrugada, na balsa, né, a gente sai de madrugada, às vezes a gente faz ação conjunta, vai os 3 conselhos, né, para a região do Lago Grande, como eu estava falando, a gente vai na balsa de madrugada, e aí, por exemplo, para chegar em determinada comunidade, a gente tem que sair daqui 5 horas da manhã, chega lá por volta de 9 da manhã, e tem mais 3 ou 4 horas de carro para chegar até as comunidades. Então, a gente tem essa dificuldade, que a gente não consegue ir de imediato. Se for algo, uma violação de direitos mesmo, urgente, a gente tem que ir, mas assim, a gente leva esse tempo para chegar lá. Ou, quando não, a gente vai juntando, eles vão juntando, quando é denúncia de evasão escolar, denúncias assim que eu digo que dá de esperar um pouquinho, a gente vai juntando e faz uma ação.
entre os 3 conselhos, e vai 2 representantes do Conselho 1, 2 conselheiros, um do Conselho 2 e um do Conselho 3. E aí a gente vai lá e faz vários atendimentos, né, em uma única viagem, porque se for só um conselheiro, ele não dá conta. E também tem a questão de que ninguém gosta de ser denunciado. Às vezes a gente chega e a gente é confrontado, e interior é mais difícil da gente conversar. A gente tem que ser bem firme e objetivo, porque a gente fala uma coisa, às vezes eles entendem outra, né? Então a gente tem que ter um jeitinho para conversar, mas um jeito que seja objetivo. Está acontecendo isso e falar a verdade, para poder eles entenderem. E quando a gente também, na maioria das vezes, nessas viagens, a gente pede o apoio policial, por conta dessas retaliações que a gente pode sofrer por conta das denúncias. Aqui em Santarém também, aproveitando a oportunidade, a gente trabalha em parceria com a Polícia Militar. Quando a pessoa liga, geralmente a gente pergunta como é que está, se o pai está muito exaltado, se tem risco. Se a gente perceber que tem risco, a gente liga para a polícia e a polícia acompanha, né? Se tem faca, se está armado. Às vezes o pai chegou porre, embriagado, e está com uma faca, né? Ameaçando a criança, correndo atrás da criança com faca, ou do adolescente, aí a gente tem que ir com a polícia. A polícia militar, ela nos acompanha. Graças a Deus, a gente tem essa parceria com eles também. Interessante. Uma coisa que me chamou a atenção, foram, na verdade, vários pontos, né? Mas uma foi a rede de proteção, que você falou, né? E aí, quando a gente fala de rede de proteção, a gente fala de profissionais das várias áreas, né? De psicologia, a saúde, a nutrição, enfim. E outra coisa também que chamou muita atenção foi com relação a todo o conhecimento que tu tem que levar para essa tua prática, que, como tu falou, as pessoas geralmente colocam muita questão do senso comum, mas você vai com toda uma técnica, vai com todo um conhecimento já fundamentado, solidificado, né? Isso vem muito da tua base, que é a base da pedagogia. Acrescentando as tuas pós-graduações, né, as tuas especializações, que no caso vieram para somar com a tua formação. Eu queria que tu pontuasse toda essa tua condução de fundamentação para combater principalmente o senso comum, que é uma coisa que afeta muito a gente enquanto profissional, enquanto cientista, né, que isso é um negócio que às vezes tira o sono, quando a gente tem que bater de frente com o senso comum. É lei mesmo, é trabalhar letra de lei, explicar a lei, né? Por que a gente está tomando aquela atitude, por que tem que ser assim, né? Porque às vezes o pai não estudou, então é normal para ele que aquela criança não estude. Aí a gente tem que, principalmente embasado nas leis, a gente tem que explicar para ele, né, que os tempos mudaram, que ele é lavrador, mas que o filho pode ter uma profissão, que o filho pode sim ter uma oportunidade, porque até na cabeça deles, eles acham assim, principalmente no interior, que o meu filho ele nunca vai chegar lá. Eu sou pescador, ele vai ser pescador, ele vai ficar aqui. Então, é algo também que a gente soma na vida deles, quando a gente consegue fazer eles entenderem que é importante, né, que aquela criança estude, que aquela criança tenha uma profissão, né, que ainda vai ajudar eles. Então, na maioria das vezes, a gente usa mesmo a letra da lei para explicar, mas é complicado. Às vezes eles não entendem, porque a lei não deixa mais eu bater, a lei... Não é permitido espancar, né? A gente sabe que repreender pode dar uma palmada no bumbum, pode colocar de castigo, pode dar regras dentro de casa e limites, deve, né?
mas que não pode é espancar, é deixar abalar o psicológico, é adoecer a criança ou adolescente, né? É isso que não pode, que às vezes só o psicológico já fica abalado, né? Aquelas palavras, elas vão gerar um problema futuro, né? Às vezes a gente não sabe por que aquela pessoa não tem sonhos para realizar, para viver. Ah, eu quero fazer uma faculdade, eu quero estudar nisso, eu quero ser um doutor, eu quero ter uma profissão, porque alguém matou o sonho dele lá, lá no início, né? Então ele não consegue. E às vezes essas denúncias, elas chegam para quebrar isso. Então é algo muito gratificante quando a gente consegue passar essa mensagem, quando a gente consegue fazer a diferença na vida daquela família que está precisando, às vezes é aquele pai, aquela mãe, que está precisando também de um atendimento de saúde, está passando por uma situação difícil, né? E a gente vai ver que está refletindo na criança. Então, a gente procura mais trabalhar nesse sentido. É muito social mesmo, né? E a gente trabalha em parceria com assistente social, com pedagogo, com psicólogos, né? Mas o pedagogo, ele tem essa forma de conversar. E, às vezes, a gente consegue resolver ali a situação. Tudo bem. Alguém tem mais uma pergunta? Aline. Cássia, quer falar? A Aline, uma coisa que me chamou a atenção na sua última fala foi a questão dos limites. E anteriormente, mencionaste que alguns pais, às vezes, perdem a questão do controle, da autoridade sobre as crianças. Então, o que eu queria saber contigo é assim, como vocês acompanham esses pais em questão de aconselhamento, sobre como lidar com essa criança? Porque em casos assim, o conselho tutelar ele não leva a criança, ela continua com os pais, né? Então, eu quero saber como vocês aconselham essa família, como vocês lidam com essa criança, com esse adolescente, para dar um auxílio para a família dele, no caso. É verdade, que falta muito é limites. Assim, a gente costuma dizer que os pais, eles educam, mas os avós não. E, infelizmente, a maioria das crianças, assim, que a gente tem problema é mais por parte dos avós. Mas, assim, por parte dos pais, a gente costuma dizer que os limites é assim, é horário para acordar, é horário para dormir, é horário para assistir televisão, é o horário de estudar. A criança tem que ter essa rotina. E a gente aprende também, aí na faculdade tem uma disciplina, né, que é repassado muito bem isso para a gente, dos tempos e espaços, né? A gente acaba falando a respeito disso, dos horários que a criança tem que ter, que é importante, porque ela cresce com aquela organização. Mas quem faz esse acompanhamento, se de fato está acontecendo, é o CRAS. Né? A gente passa a situação para o CRAS, faz um relatório, encaminha aquela família, e aí, através do relatório, a gente conta o que está acontecendo, e aí eles vão acompanhar. Olha, a criança, ela está rebelde, ela está fazendo isso, porque ela não tem horários, porque ela fica solta, né, porque ela não tem horário para estudar, ela não tem horário para acordar. E aí o CRAS, ele faz esse acompanhamento, ele faz as visitas domiciliares. A gente tem essa parceria na rede do CRAS, que o CRAS, o psicólogo vai em casa, o assistente social, ele vai na casa da família fazer esse trabalho. Tudo bem. Mais alguma questão, gente? Estão me ouvindo? Vai lá, Raquel. Aline, eu gostaria de saber, eu lembro do processo seletivo que teve, mas fora você, se tem outros pedagogos também atuando no Conselho Tutelar aqui do distrito, tanto de Santarém como em Alter do Chão ou em outras áreas? Se é só você de pedagogo ou tem mais? Não, nós temos. Lá no Conselho 2, eu e a conselheira Ednelma, nós somos pedagogas e temos, na verdade, temos 3. Eu, a conselheira Ednelma e a conselheira Rayana. Temos 2 assistentes sociais. Tem sim,
3 conselhos, nós temos pedagogos. E o interessante disso é, como é bem falado, tudo que nós aprendemos, a questão, você disse, a questão da investigação, vocês recebem esse caso, principalmente se tratando de criança dentro da escola, que não trabalha só com isso, como tu já explicou, a parte do trabalho infantil, a parte do abuso sexual, a parte do abuso de outras questões, mas a parte escolar ou fora da escola, o que você aprendeu com os fundamentos teóricos, como a professora Narelli citou, ocasiona para que você também tenha acesso a essa criança e você, como ser humano, como mulher, possa identificar as possíveis causas, assim, quando às vezes a criança vai mal na escola, a criança não aprende, esse lado investigativo. Eu acho que tu lembra que nós fizemos a aula do Sandro, psicopedagogia, ele falava muito da questão do aprendizado, que o pedagogo, ele é esse investigador, e você hoje está sendo na tua área, né? É verdade. A gente, como mãe, como mulher, a gente tem mais esse olhar que junta tudo, né? Essa seria a minha última questão. Se alguém não tiver mais questão, alguém tem? Não, ok, professora, passo para você. A minha última questão seria sobre o processo seletivo, porque não sei se é do interesse dos presentes aqui encarar uma profissão dessa, né, uma atuação dessa, porque é muito empolgante. Eu olho com brilho nos olhos tudo que a Aline faz, né, porque ir até um local, tentar resolver um problema, olhar por todos os ângulos, isso é muito empolgante, né, ainda mais fazer algo tão prático, eu acho isso muito bacana. E vai além da sala de aula, né, faz com que a gente reconheça ali a nossa importância dentro da sociedade, isso é muito legal. E aí vem a minha última questão, sobre o processo seletivo. Você falou que existe uma prova, e depois, se você passar nessa prova, tem uma eleição, né? E essa eleição não é um negócio muito fácil, né? Queria que tu explicasse um pouquinho, porque para a maioria aqui, pensa que a eleição é como acontece a eleição das outras maneiras de eleição de diretor e tudo mais, mas não, né? A eleição dentro de quem está dentro do Condeca, né? De quem está ali sendo beneficiado dentro dos conselhos. Como é que funciona, Aline? Conta pra gente. Não é bem assim, professora. Só do Condeca, não. É assim, o processo seletivo, no caso, nós, 2023, viu, pessoal? Podem se preparar para ser conselheiros tutelares aí, né? Que vai ter processo seletivo em 2023. Vai abrir de novo para assumir em 2024, hein? E acontece assim, sai o edital, né? E aí a gente, como todo processo seletivo, a gente tem que comprovar alguns requisitos, e entre eles pedem 2 anos de atuação com crianças e adolescentes, né? Antes tinha que ter uma indicação de um órgão que trabalhasse com crianças e adolescentes. No caso, eu apresentei a minha... Aline, que precisava indicar. E eu cheguei a indicar como um órgão, né? Sim. Aí agora não precisa mais de indicação, né? Só precisa ter os 2 anos comprovados com crianças e adolescentes. E eu tinha 3 anos já na FASEPA. Inclusive, eu pedi com muita pena, né, para sair da FASEPA. Eu pedi meu distrato, eu saí no último momento, né? Foi também uma experiência muito valorosa, que eu trabalhei na internação e na semiliberdade. E eu pedi assim com muita dor no meu coração, porque era algo também que eu gostava. Eu assumi no dia 10 de janeiro o Conselho Tutelar, eu saí no dia 9, 46 do segundo tempo, né? E, assim, a gente passa por esses requisitos básicos que tem que ter, e a documentação é aprovada, e depois vai para a prova de 20 questões, que é sobre o ECA, que também me ajudou muito aí a pedagogia, porque a gente estuda muito a respeito também, né? Estuda essa parte da legislação,
e vai para o processo eleitoral, que é aberto à comunidade, né? E essa última eleição foi muito concorrida. A gente achava que quem tinha 300 votos iria entrar, né? E aí eu fiquei assim, tem que fazer campanha, tem que fazer material, tem muita gente que faz santinho, que faz panfleto, que distribui, a gente faz campanha nas escolas, na comunidade mesmo, de formiguinha, com os amigos. Eu não tinha material, eu só tinha um papelzinho que eu mesmo fiz, com o meu número e meu nome, né? E eu entreguei e eu tive 632 votos, né? E isso me rendeu o 5º lugar, o último lugar de conselheira no Conselho 2. Então é bem concorrido, não é fácil, tem que ter coragem, é um desafio muito grande passar por uma eleição assim, colocar o nome da gente à disposição da população, né? Só que isso também nos traz uma responsabilidade bem maior, né? Eu amadureci muito, eu cresci muito, eu aprendi muito, né? Porque a gente é um representante do povo, a gente foi escolhido para estar ali, então a gente tem que ter uma postura diferente, a gente tem que realmente honrar aqueles votos que a gente recebeu e realizar o trabalho de fato que é necessário. Então, é assim que acontece a eleição. Qualquer pessoa pode votar. Já aconteceu antes, que era só as entidades, que era só os alunos na escola, né? Mas hoje em dia não. É a população em geral que realmente vai e vota. Não é uma eleição obrigatória, né? É igual a que a gente está prestes a viver, né? No próximo mês, daqui a 1 mês e 15 dias, né? Ela é um pouco diferente porque ela não é obrigatória, isso também se torna mais difícil, porque você tem que querer participar, né? E às vezes eu não quero sair do conforto da minha casa para eu ir lá, opinar, para eu ir lá, né, fazer algo pela sociedade, pela comunidade por onde eu vivo. Às vezes eu quero ficar lá naquela minha zona de conforto, porque não é obrigado eu ir, né? Mas a gente precisa ir, a gente precisa participar, porque só assim nós vamos ter mudanças, né? A gente não pode só ficar esperando pelo outro, a gente tem que ir à luta, a gente tem que ir buscar, a gente tem que se encorajar mesmo e meter a cara e falar assim, eu quero ser a mudança, eu quero fazer a diferença, né? Porque senão nós vamos continuar só reclamando, murmurando e as coisas vão continuar da mesma forma. Muito bem, gostei. Vocês gostaram? Eu vejo que precisa ter muita esperança no coração, né? Porque trabalhar com social, trabalhar com questão de direito, trabalhar com violação de direitos, com certeza você já deve ter visto muitos casos de arrepiar por aí, né? Tem que ter muita esperança no coração de que as coisas vão mudar sim se a gente arregaçar as mangas, né? Bom, em nome da turma, quero agradecer a sua presença, a sua participação, sua primeira experiência no online, no remoto. Muito obrigada. E para a minha turma, né, não estão todos aqui, estão faltando alguns, mas eu quero dizer que a Aline é uma egressa do nosso curso, né, e que ela sempre se demonstrou muito ativa, né, muito participativa, e sempre com esse pensamento de libertação, né, de querer mudar as coisas. Então, se esse é um sentimento que você também tem, né, se essa é uma prática que você também quer para a sua profissão, vale a pena investir, né, nessa carreira, fazer voluntariado na área social, porque isso já comprova participação também com crianças e adolescentes, buscar ser integrante dentro da sua comunidade, isso vale muito a pena, porque faz a gente olhar, sair da nossa bolha, né, da nossa zona de conforto, e enfrentar realmente o mundo. Porque depois, quando a gente se forma, a gente fica dizendo, poxa, mas eu não tenho oportunidade de primeiro emprego na minha área e tudo mais, mas a gente tem que olhar as outras áreas,
né? O que mais tem além da educação escolar, né? Então, é isso. Aline, muito obrigada, parabéns pela sua atuação, desejo muito sucesso para você, já está fazendo muita diferença. Obrigada. Eu Oi. que agradeço. Eu queria só contribuir com o que a senhora falou, que foi muito importante, né? A experiência. Eu tive a minha experiência no PIBID de 2 anos, né? Eu tive experiência com estágio remunerado, que era pouquinho, né? R$ 400 que eu ganhava, mas que eu fazia um esforço enorme de cumprir, de ir, justamente por conta da experiência, que a gente precisa ter essa experiência, né? Infelizmente, a gente é cobrado quando a gente chega lá, quer experiência. Para mim, entrar na FASEP a primeira vez, eu precisei dessa experiência que me ajudou muito. PIBID, meu estágio remunerado, me ajudaram muito, né? Foi 2 anos de PIBID, 2 anos de município, né? Que só eu sei o quanto foi difícil para mim, porque eu tenho uma filha de 10 anos, eu creio que a maioria que sabe, estava olhando, a maioria estudou comigo, né? E eu tenho uma filha de 10 anos que volta e meia eu levava para a faculdade, porque não era fácil. E depois eu terminei a faculdade grávida da Heloíse. Então, era um desafio muito grande para mim. Mas a gente tem que olhar lá na frente. A gente passa, sofre aqui, mas a gente vai colher lá. É uma semente que a gente está plantando. Às vezes não é pelo dinheiro, é realmente pela experiência. O voluntariado ele é muito importante e ele ajuda muito a gente lá na frente. Professora, eu não tenho palavras para agradecer, tá? Meu muito obrigada mesmo, de coração. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos. Amém, prazer é nosso. Então, pessoal, Aline, dá uma olhada aí nas mensagens, tem muitas mensagens para ti, tu consegue ver? Dá uma olhada aí em bate-papo, tá? Uhum. Agradeço os meus alunos e até a nossa próxima aula, tá? Tchau, saudade de todos. Tchau, Paula. Tchau, Dani. Tchau, Eduardo, Suzana, Raquel, Ilana, Cássia, Horaci, Heloíse. Que bom ver vocês. Estava com muita saudade. Tchau, até a próxima. Professora, eu vou conseguir ver as mensagens antes, depois que acabar a aula? Eu vou deixar aberto aqui até tu terminar de ler, tá? Só estou me despedindo deles porque eles já podem fechar. Ah, tá. Tudo bem. Ah, eu adorei as mensagens. Obrigada, gente, de coração.